Olá pessoal, meu nome é o Éder e nesse vídeo vamos aprender a lançar as cargas da nossa estrutura. Já estamos aqui no nosso modelador estrutural. Vamos fazer um 3D aqui para a gente poder visualizar. Pegamos aquele arquivo que nós já mandamos pronto aí para vocês do nosso curso presencial, com todas as vigas, lajes e pilares lançados. Tem um detalhe aqui que nós vamos mostrar para vocês, se vocês prestarem atenção. Este pilar, ele está vindo numa direção 15 por 30, com 30 nessa largura, e nós estamos nascendo um outro pilar daqui para cima, na seção com a direção contrária. Então nós vamos te ensinar como vamos fazer isso, e também qual vai ser a melhor forma da gente interromper esses pilares aqui de cima. Ok? Então, quem não conseguiu chegar até esse ponto por alguma dúvida, como eu disse, vamos tirar a dúvida, dando um suporte para o nosso aluno do nosso curso presencial pelo e-mail cursos@ueder.eng.br, mas também com os arquivos que vamos enviar para vocês, no caso esse aí seria o arquivo projeto modelo laje, que já está com todas as lajes, vigas, lajes e pilares montados, faltando apenas o lançamento das cargas. Da mesma forma, o que aconteceu nos outros projetos, quando pegamos um arquivo já montado, as nossas plantas de referência, elas perderam o endereço e nós vamos ter que substituí-las. Vamos apagar, ok? E inserir, vamos começar aqui pelo nosso segundo pavimento. Apagando aqui a nossa plantas de referência e entrando sempre com a forma, Vamos aqui nas nossas plantas de referência, forma do segundo pavimento, ok? Mas nessa situação, principalmente o nosso arquitetônico, que está sobre o teto do segundo pavimento. No caso, seria o arquitetônico do terceiro pavimento, que é o arquitetônico do tipo. Porque é para ele que vai nos auxiliar. Vamos desligar o forma, que vai nos auxiliar a fazer o lançamento das nossas cargas de paredes. Temos as paredes sobre as vigas, as paredes que nós jogamos sobre a laje, ok? E nós vamos fazer todo esse lançamento. Então, ok, vamos começar na nossa aba, no nosso menu, na parte superior, nós temos todas as nossas configurações de carga, que nós temos aqui também facilmente no botão de menu de carga. Aqui a gente tem a possibilidade de ler cargas. Nós temos cargas concentradas, carga distribuída linearmente, que seria o que nós vamos utilizar para as paredes,
Carga distribuída adicionalmente sobre as lajes. Por exemplo, se você tem um jardim sobre uma laje, né, você pode fazer essa carga distribuída da carga do solo sobre o jardim. Essa outra aqui é outra carga distribuída em áreas delimitadas. Esse aqui a gente vai adicionar na laje, tá? Essa aqui você pode criar a área que você quiser. Esse aqui é distribuído apenas sobre as vigas. Você poderia usar as paredes aqui. Só que se você distribuir dessa forma, você vai distribuir sobre toda a viga, né? Enquanto se a gente utilizar a distribuição linear, nós podemos interromper essa nossa carga de alvenaria nos locais onde tem porta, onde tem janelas. Nós podemos diminuir a carga da alvenaria nas janelas, ok? Então vamos, em primeiro lugar, carga distribuída. Ela vai abrir para que a gente possa configurar, definir o nosso carregamento. No caso de parede aqui, que é o que vamos lançar primeiro, nós podemos aqui fazer o dimensionamento aqui da carga da parede. Pegar alvenaria, tijolo, reboco, e pela espessura da parede saber quanto que vai ser a carga por metro de parede, pelo metro de acordo com a altura da parede, tá? Então, isso aqui nós vamos ensinar para vocês detalhadamente no nosso curso presencial. Aqui, para facilitar, nós vamos utilizar o lançamento alfanumérico. No lançamento alfanumérico, nós temos por unidade de comprimento, tá? Nós vamos mudar para unidade de área mais a altura da parede. Então, quer dizer, seria a área de metragem quadrada da parede, considerando a espessura. Nós só vamos precisar entrar aqui com a altura da parede, em metros. Então, nós temos aqui em bloco de 14 centímetros, em bloco de 19 centímetros, bloco de concreto, em tijolo vazado de 15 centímetros, em tijolo vazado de 25 centímetros. Vocês podem perceber aí que nós temos aqui a carga permanente e não temos nada de carga acidental. Essa vai dar uma alvenaria de tijolo furado com espessura total de 25 centímetros. E essa, uma alvenaria de tijolo furado com espessura total de 15 centímetros, é essa que nós vamos utilizar. Ok? Nessa primeira viga aqui, ó, 201, é uma viga que não tem nenhuma janela, ok? Então, a carga sobre essa parede, a carga dessa parede, que não tem nenhuma janela, ela vai ser a carga de uma parede com altura de o nosso pé direito, tá? Que é da altura do nível do piso, do piso aqui no teto do subsolo, até o teto, né, acima da laje do terceiro pavimento, ok? É a altura do desnível que nós temos lá, nós marcamos isso lá na nossa, quando estávamos criando o edifício, tem 2,85 m, né? 2,85 centímetros, tá? Mas nós temos uma viga com altura de 50 centímetros. Então, isso significa que a nossa parede, ok? A nossa alvenaria aqui, ela vai ter 2,85 m menos 50, 2,35 m de altura. Ok? Então, podemos voltar
ESC, na nossa carga distribuída, que já está aqui configurada para a parede de 15. Vamos lançar todas as paredes aqui como parede de 15 e não vamos nos preocupar em colocar externa mais grossa e interna mais fina. Vamos utilizar a mesma parede, com altura de 2,35 m. Ok? O mesmo ponto de captura, não vamos lançar em cima dos pilares. De pilar a pilar. Então, nós temos aqui e temos escrito aqui, classe tijolo furado de 15 espessura com altura de 2,35. Vamos supor que você tenha lançado e descobriu que a altura não era 2,35, era 2,55. Você pode vir dar 2 cliques, mudar sua altura para 2,55 e a carga vai mudar automaticamente. Mas na verdade é 2,35. Ok, era 2,35, mas vai ser uma alvenaria de 25, que é ela externa. Ok, você pode vir aqui e modificar para a altura de 35, sem menores problemas. Isso você vai fazer um a um, a de cá não foi alterado. Ok? Então você vai fazer o lançamento da carga distribuída. 2,35, alvenaria de 15. Vamos dar entrada aqui na parede do nosso banheiro. Trazemos só até a porta. Não justifica lançar esse pedacinho aqui pequeno, gente. Os coeficientes de segurança, de ponderação, né, os coeficientes de ponderação que nós temos no concreto armado, vai resolver esses mínimos detalhes. Ok? Da mesma forma, vamos lançar aqui na nossa parede estamos com o horto ligado ou desligado e a alvenaria saiu certinha. Mas se ela tivesse saído um pouquinho para o lado, ficasse inclinado, isso não ia fazer a menor diferença no nosso dimensionamento. Ok? E se eu lancei aqui e ficou a mais do que eu queria, eu posso dar um clique sobre ela e puxar o grip para a minha posição correta. Dessa forma, eu vou lançando a minha alvenaria aqui. Eu vou querer parede de 25. Aqui vai ser parede de 25 até o outro ponto. E aqui eu tenho a minha marcação de a janela de 70 por 70 com um peitoril de 1,75. Se no projeto arquitetônico não vem marcada a altura do peitoril, você vai pegar do 2,35, né, que é a altura que lhe sobrou, tirar os 70 centímetros e parece que não vai dar 2,35, menos vai dar 2,35 menos 50 centímetros, nós vamos ter 2,65, ok? Me dá 2,75. Vamos seguir o que está aqui no peitoril, depois a gente vê o que foi definido aqui nessa altura de peitoril. Então vamos lá, já que estamos aqui, então seria 1,75.
ligar o orto, só para ficar mais bonitinho. Desta forma, vamos lançando todas as nossas cargas e podemos vir alterando, se assim quisermos, ou já ir lançando alterado. Podemos, da mesma forma, gente, lançar todas as nossas cargas no pavimento tipo e depois copiar esse pavimento, só as cargas do pavimento tipo, ok? Sem problema nenhum quanto a isso. Como eu disse, a gente pode lançar tudo no nosso pavimento, vigas, lajes e pilares, e depois copiar tudo isso para o pavimento superior, inferior, para os demais pavimentos tipo, ou ir copiando parte a parte, tá? Qual é a vantagem de se copiar parte a parte? É que se a gente fizer um erro, se a gente tiver um erro no lançamento de viga, aí fica mais fácil da gente localizar esse erro se a gente procurar só em viga. Se a gente verificar que tem um erro no pavimento, sem saber exatamente no que foi, fica mais difícil da gente localizar esse erro. Então, se a gente for lançando ponto a ponto e verificando ponto a ponto, a gente tem mais facilidade de encontrar os erros. Como que a gente faz essa verificação? Essa verificação a gente pode vir aqui no nosso modelo geral, nossa aba modelo, consistência da planta. Ela vai marcar para a gente, tá? Não é encontrado elemento estrutural sobre a carga. Tem algumas coisas que o programa não aceita, gente. Outras são apenas, esse aqui é um erro, esse é apenas um aviso, não tem problema nenhum, ela só está avisando, nesse caso, que o nosso pilar tem a dimensão menor do que 19 e, portanto, vai ter um coeficiente de ponderação adicional ao coeficiente de ponderação normal dele, por ter uma espessura menor do que 19. No nosso caso, ele deu um erro aqui, que o que ocorreu? Nós lançamos uma carga sobre a outra carga, a QS não aceita que a gente faça isso. Então, para resolver esse problema, seria só diminuir uma carga e não tem mais o problema. Ok? Com essa consistência de planta, a gente pode vir conseguindo localizar os erros no nosso lançamento. Como, por exemplo, se essa viga aqui não estivesse chegando até o local, a nossa laje aqui estaria aberta, ok? E apareceria laje sem contorno. Se vigas, vamos fazer o encontro entre as vigas, mas o apoio não está especificado. Se eu vou aqui, modelo, aba modelo, consistência de planta, ela vai detectar para mim essa inconsistência. Então, este comando de consistência de planta, ele vai nos dar uma ajuda aí para acharmos os nossos erros de lançamento.
Após lançarmos todas as cargas de todos os pavimentos, lembrando aqui, eu falei que ia demonstrar como alterar os nossos pilares. Vamos para a aba de pilares, alterar pilar. O que eu quero é alterar, gente, todos os pilares do meu segundo pavimento. Eu quero alterar todos eles de uma vez só. O programa está fazendo um salvamento automático, né? Um autossalvamento, e a gente não deve esperar isso pelo programa, né, gente? A gente tem que ir salvando de vez em sempre para que a gente não perca o trabalho feito. Eu quero mudar todos os pilares desse pavimento de uma vez só. Como fazer? Eu tenho alguns atalhos. Vamos voltar aqui. Eu vou alterar pilar. Alterar pilar e alterar vértice. Eu quero alterar o pilar. Eu posso dar a letra N e vir clicando, né, selecionando pilar um a um, ok? E fazer a alteração de todos de uma vez só, tá? Eu posso vir e alterar pilar, posiciono o cursor neste ponto aqui, por exemplo, digito a letra W de Windows e selecionar todos de uma vez só. Que nós teremos todos os pilares selecionados. Para fazer uma alteração no pilar, essa seleção por janela, por Windows, ela é muito satisfatória. Mas se eu quiser desmanchar, por exemplo, aí já não vai ser interessante. Que se eu quiser desmanchar os pilares, então é lá, modificar, apagar, W, e apagado todo o meu desenho, porque eu não tenho como selecionar, apagar, mover, copiar um elemento só. Eu tenho que fazer, eu não tenho no comando apagar o elemento, certo? Eu tenho no modificar, então eu apagarei tudo de uma vez só. Vamos dar Ctrl Z para retornar aqui o nosso projeto, tá? Então, como que eu faço então? Se eu quiser apagar, se eu quiser utilizar um desses comandos que eu não tenho como separar, eu posso vir aqui no nosso filtro e selecionar. Eu só quero apagar vigas, ou pilar, ou eu quero apagar vigas e pilares, ou só pilar. Eu quero apagar só a laje, eu quero apagar só as cargas. Eu tenho como vir aqui, ativar ou não ativar esse filtro, ok? Então, eu não conseguirei, eu não vou apagar outro elemento. Vamos exemplificar aqui. Eu vou marcar pilar. Meu filtro está ativado para pilar. Ok? Então, eu só consigo apagar, fazer alteração ou qualquer coisa do meu pilar. Se eu vier aqui no meu comando viga, alterar viga, eu não consigo selecionar viga, eu não consigo selecionar nada, eu só consigo selecionar o pilar. Então, no meu filtro, eu consigo fazer essa separação. Ok? Bom, vamos desligar o filtro e vamos fazer a alteração no pilar que eu estava propondo. Então, vamos lá, pilar, alteração de pilar, W, não tem numeração habilitada porque são todos os pilares. O que eu quero é, ok,
O que eu queria era mudar a altura dos pilares. Mas se você tiver um pilar com seção diferente, você não vai conseguir fazer essa modificação. Isso para você pegar mais de um pilar de uma vez só quando você tem o pilar com todas as propriedades iguais. Então vamos pegar apenas esses 3 pilares aqui do canto que tem propriedades iguais, inclusive a posição da seção. Então teremos pilar, alterar pilar, N, planta, vamos morrer no último pavimento. Esses pilares do canto, eles não vão até o último pavimento. Vocês podem verificar, vamos fazer um 3D, de que eles não vão no último pavimento. Os pilares que vão até o último pavimento são os pilares da caixa d'água. Mas como nós lançamos lá no começo, nós lançamos todos indo até o último pavimento, se vocês se lembram. Então essa é uma forma de vocês, no final, quando vocês vêm lançando, vocês determinarem os pilares que vocês têm que diminuir, que vocês têm que parar num pavimento inferior. Tá? Então, pelo 3D, vai lá dar essa ajuda para vocês e vocês vão saber, opa, aqui esses pilares vão parar no pavimento de cobertura. Então, você vai vir alterar pilares, N, selecionar os pilares, não selecionou, vamos novamente, N, esses pilares vão morrer no terceiro pavimento. Vamos gerar um novo desenho 3D. Então, o nosso modelo 3D já está aqui com o nosso pilar morrendo no teto do terceiro pavimento. E se você tiver um pilar que muda a sua dimensão, a sua seção, ela muda no seu comprimento, na sua altura. Né? Você lá no último pavimento, você tem esse pilar com a seção mínima, mas você precisou, nos pavimentos inferiores, nós lançamos todos os pilares com a seção pré-dimensionada do básico, mas depois da nossa análise descobrimos que esse pilar P2 ele tem uma carga maior e ele precisaria de ter uma seção maior lá no último pavimento. Então, nós temos que aqui no pilar, do teto do primeiro pavimento para baixo, o pilar P2 tem necessidade de ter uma seção maior. Então, nós vamos aqui no pilar P2. Ele é um pilar que ele começa na primeira planta e termina na planta 3, mas nós queremos que abaixo do teto do primeiro pavimento, né, no lance 1, esse pilar tenha uma seção diferente. Então, nós vamos inserir no primeiro pavimento uma seção. Nós estamos no teto do primeiro pavimento, o pilar 20 por 30. E nós queremos, então, que nesse ponto, para não ter dúvidas, vamos para a fundação, que esse pilar ele tenha uma dimensão de 50 por 15. Tá? E vamos querer que isso
esse pilar aumente para o lado direito. Para isso, nós precisamos de criar um ponto fixo no nosso pilar. Se nós vamos querer que ele aumente para o lado de cá, o bom é que esse ponto fixo fique nessa extremidade. E aí podemos facilmente, dando 2 cliques no nome do pilar, em seção, vamos passar aqui a dimensão B para 50 centímetros e ele cresceu para o lado que a gente determinou. Aqui no teto do primeiro pavimento é onde está havendo a transição. Se a gente tiver, ele já veio default habilitado. Ok, vamos mostrar novamente. Nós fomos aqui nos parâmetros de visualização, pilar, sobrepor seção superior. Então, se a gente desligar, ele não vai mais, ele só vai mostrar o pilar que está chegando aqui. Quer dizer, nós estamos no teto do primeiro pavimento, como eu disse, o pilar é do teto do primeiro pavimento para baixo. Tá? Ele não vai estar mostrando aqui o pilar do teto para cima, mas nós vamos deixar ele mostrando do teto para cima. Se a gente for para o segundo pavimento, você vê que só vai estar mostrando aqui a seção do teto do segundo pavimento. Ok? Se a gente for aqui na imagem 3D, vamos girar o nosso projeto, nós vamos poder verificar com tranquilidade o nosso pilar mudando de seção. Aqui fica mais fácil de visualizar. Vem de 50 por 15 e passa para 15 por 15. Podemos fazer isso quantas vezes quisermos. No caso do nosso pilar ocorreu uma coisa diferente. Nós viemos com o nosso pilar P7 e P10. Vamos fazer um outro 3D. Os nossos pilares P7 e P10, eles vêm desde lá de baixo nessa direção, na mesma direção da viga, e podem subir tranquilamente até o topo da caixa d'água. Aqui nós podemos perceber que os pilares da frente, que são os pilares P11 e P8, se eles continuassem subindo, eles iam sair fora do volume da caixa d'água, ferindo o projeto arquitetônico. Nós finalizamos o projeto e finalizamos o nosso pilar no teto do terceiro pavimento e criamos um outro pilar nascendo acima deste pavimento até no topo da caixa d'água. Para isso, nós precisaremos para exemplificar, vamos apagar o pilar 302. Nós apagamos o pilar 302 no teto, ele sumiu aqui no teto, no fundo da caixa d'água e no teto da caixa d'água. Vamos agora inserir um novo pilar no pavimento
no teto do terceiro pavimento até o teto da caixa d'água. Então, vamos verificar qual é a seção do pilar que nós temos. É uma seção 15 por 30 e ele está nascendo da última até a primeira laje. Nasce na primeira laje e vai até a última. Vamos até colocar o nome 301 em uso, então é 302 este, né? 302, inserir. Ok, o nosso ponto de inserção, podemos utilizar este ponto aqui no final do pilar P11. E vamos verificar que este pilar não está conseguindo ser inserido. Ok? Por que isso ocorre? Porque o pilar... Porque o pilar 301 que estamos inserindo, se olharmos aqui no modelo dele, ele está vinculado ao solo. E este pilar ele vai estar nascendo sobre o pilar P11, ok? Ele está pegando um pouco do pilar P11. Se eu fosse nascer ele totalmente em cima da viga, seria outro pilar. Eu tenho aqui vinculado ao solo, nascendo sobre a viga, tá? E nascendo sobre pilar, bloco ou sapata. No caso, o nosso 302 seria do nosso nascendo no pilar, sobre o pilar, ok? Só que a gente não tem como inserir por causa disso, tá? Dados do pilar, modelo, a gente não consegue fazer essa alteração aqui. Nós vamos lá para o nosso fundação. Aqui, no nosso pavimento fundação, nós temos como alterar o dado do nosso pilar. Vamos alterar o dado para pilar, nascendo sobre o pilar. Ok. Voltamos agora para o nosso teto do terceiro pavimento. Vamos aqui, dado do pilar, já vemos que nós estamos aqui com o pilar, já com o modelo nascendo sobre o pilar. Vamos inserir, e aí ele vai aceitar a inserção. Ok? Essa seria a forma de inserir um pilar sobre outro pilar. Nada mais precisamos fazer. Depois de lançarmos todas as cargas, todas as vigas e verificarmos a consistência da nossa planta, poderemos então processar o nosso modelo estrutural para que o programa faça a análise estrutural da nossa edificação. O e-mail para o nosso suporte é cursos@ueder.eng.br.